Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Nós estamos aqui em parceria com o Clique Jurídico do curso Êxito, aqui de São José dos Campos. Na edição de hoje, nós vamos tratar sobre o livro do Dr. Rodrigo Fusger, que é o Direito Penal Simbólico. O nosso convidado é bacharel em Direito e Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP, é professor, advogado, mestre em Direito Penal pela USP, pratica o doutorando também na USP em Direito Penal e Governança Global na Universidade de Salamanca, na Espanha. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a participação do senhor, para nós é motivo de grande honra e alegria. Agradeço imensamente o convite e já parabenizo pela iniciativa de vocês, que é fantástica, é algo que muda, né? Eleva o nível da comunidade jurídica aqui da região. Então, parabéns, sim, de verdade. A gente que agradece a sua participação e tratando então do livro, vamos adentrar aqui o assunto, gostaria de começar perguntando, por que direito penal simbólico? Isso é uma expressão, né, que foi delineada pela doutrina estrangeira e que também é muito notável aqui no Brasil. Para a gente entender o porquê do direito penal simbólico, eu tenho que explicar um pouco qual que é a ideia de símbolo, muito rapidamente, de forma muito sucinta. O que é um símbolo, né? Pensando na semiótica, pensando na filosofia da linguagem, pensando nos estudos da linguística, o símbolo é algo que tem um excesso de significado. Como assim? Eu vou exemplificar para vocês. Aqui no Ocidente, né, no Brasil, de tradição cristã, uma cruz, né, duas hastes colocadas em posição perpendicular, ela terá um significado que é compartilhado por todos. As pessoas olham para uma cruz e elas entendem o que significa uma cruz. Não é simplesmente aquele objeto, tem todo o significado por trás disso, né? Um outro exemplo, determinado objeto com símbolo como uma caveira, né? Com ossos cruzados. Isso tem o quê? Um significado que vai além daquela imagem, tem o significado de perigo, né? Agora, veja só, pegue, por exemplo, uma cruz e jogue essa cruz no meio de uma tribo na Amazônia que nunca teve contato com o cristianismo, né, com a cultura ocidental. Qual que vai ser o significado dessa cruz para eles? Não vai ter esse excesso de significado, não vai ter esse significado simbólico. E qual a ideia do direito penal simbólico? É a seguinte, a perspectiva da sociedade é de que o direito penal ele tem uma capacidade de conter a violência. E quanto mais rigoroso ele é, menor vai ser a violência. Qual que é a lógica da sociedade, que é comungada socialmente? Quanto mais alta a pena, quanto mais rigoroso o direito, menor vai ser a criminalidade. Só que quando são feitos estudos de criminologia, por exemplo, isso não se sustenta na prática, né, por estudos, por estatísticas. Só que é isso que a sociedade ela entende. Ocorre um crime, qual que é o movimento da sociedade? Tomada por medo, tomada por ódio, sempre lembrando que o medo e o ódio eles não são bons conselheiros, né? Aqui você tem calma na elaboração de normas. Mas qual é o movimento da sociedade? Vamos aumentar a pena, vamos ter mais rigor, porque isso vai diminuir o índice de criminalidade. Agora veja só, então é esse o sentido que a sociedade entende do direito penal. Chega lá o legislador, um congressista, né? Querendo angariar popularidade, o que ele faz? Fala, opa, eu vou atender aqui o clamor social, eu vou atender os anseios da sociedade e vou aumentar a pena. Só que veja só, por que é direito penal simbólico? Porque vai de fato haver uma diminuição da violência com esse simples aumento da pena, com essa mera canetada, com essa nova legislação? É evidente que não. Só que para o legislador não interessa o sentido manifesto da norma. E qual que é o sentido manifesto da norma? Diminuir a violência criminal. Interessa para ele outros sentidos, interessa o excesso significativo que está por trás disso. E qual que é esse excesso significativo? Qual que é esse sentido latente da norma? Que com isso ele ganha popularidade, ele acalma a população, ele demonstra que ele está comprometido com os valores sociais. Não importa para ele que a lei pareça efetiva, importa para ele que a lei Aliás, não importa para ele que a lei seja efetiva, importa para ele que a lei pareça efetiva. Enquanto isso, os índices de criminalidade não diminuem, mas ele angariou aí popularidade, que vai ser transmutado o quê? Vai ser transmutado em voto para ele. Então a ideia, né, assim, sendo muito sucinto, é essa do direito penal simbólico. Olha só que interessante aí as colocações, você que tem acompanhado, já abre aí uma curiosidade para que você possa se aprofundar e conhecer um pouco mais do assunto.
Partindo então para uma segunda questão, qual o conceito da expansão do direito penal simbólico e também as causas e fomentadores, os motivos fomentadores desse fenômeno aqui no universo jurídico? Isso é muito interessante. Por que o fenômeno do direito penal simbólico ele vem sendo notado de forma cada vez mais contumaz, em qualquer que seja a legislação, né? Cada vez mais rotineiro, normas aí de caráter simbólico. E o porquê disso? Para isso a gente tem que entender qual que é o contexto dessa hiperinflação, desse crescimento de normas penais, né? No Ocidente como um todo, mas no Brasil isso é muito claro. Qual que é a ideia? Em primeiro lugar, aí, a sociedade ganhou muito complexidade. A moral, por exemplo, que no passado era uma moral homogênea, né, unívoca, as pessoas tinham comportamentos morais muito parecidos, ela foi se dissociando, os comportamentos morais eles foram se ampliando. As religiões, por exemplo, que são formas de controle social, elas também foram se expandindo, né? As relações sociais, elas foram também aumentando, ganhando complexidade. Quanto mais complexo, mais dissenso, né? E quanto mais dissenso, mais conflito. E aí alguém tem que intervir nesse conflito. E entra, né? Vocês, como juristas, aí bem sabem que entra o direito para tentar pacificar essa situação, como um instrumento de pacificação social. Só que quanto mais conflito, maior era a demanda do direito. E chega um período, chega uma época que o direito ele fala, né? Eu não consigo mais dar conta disso. Há uma hiperinflação legislativa como o quê? Uma tentativa de demonstrar a efetividade do direito, sendo que é um direito vazio, que não está dando conta que, especificamente no direito penal, ele não está atingindo, né, o seu grande objetivo, a sua grande finalidade, que é a proteção de bens jurídicos, a proteção da vida, do patrimônio, da dignidade sexual, etc. Então, isso tem muito a ver com essa ampliação, né, da complexidade social e com a demanda que cada vez mais é colocada sobre as costas do direito. Com certeza, bem interessante. Para a gente poder aprofundar e esclarecer um pouco mais desse assunto, vou pedir, se possível, que o senhor nos cite alguns exemplos de normas que correspondam ao direito penal simbólico. Alguns exemplos interessantes de norma que não se verifica a instrumentalidade da norma. E o que eu quero dizer com isso? Que essa norma ela não é aplicada na prática, ela não atinge os resultados que a população esperaria dela. Um grande exemplo. Lá em 8 de março de 2015 foi promulgado o feminicídio, que é uma qualificadora para o crime de homicídio. Então, o feminicídio ele vai transformar a pena, né, desse homicídio em razão de sexo feminino, né? O projeto era gênero, mas no fim das contas foi aprovado como sexo feminino. Virou homicídio qualificado e a pena aí ela aumenta consideravelmente, né? Sai de 6 a 20 e vai para 12 a 30 aí o patamar da pena. Veja só. A sociedade brindou isso e falou, agora sim teremos uma diminuição, né, desses casos bárbaros que a gente vê diuturnamente. E o que a gente notou, e o que a gente leu, né, e o que a gente analisa nas estatísticas, né, criminais de um tempo para cá, ou seja, desse tempo pós 8 de março de 2015, que não houve uma diminuição. Inclusive, há alguns meses foi noticiado, está havendo um surto de feminicídio aí. E por quê? Porque foi uma norma que foi feita para parecer que funcionaria. Para as pessoas em sociedade falar, esse legislador, esses congressistas, eles estão preocupados, de fato, com a proteção da mulher. E aí, o que eles fizeram? Deram uma canetada e aumentaram a pena. Mas e aí? Basta? É suficiente? Será que o direito penal ele é, de fato, o instrumento mais apto à diminuição da violência? E os grandes nomes do direito penal, da criminologia no mundo, eles são categóricos em dizer não, o direito penal ele tem uma capacidade de conter a violência criminal muito menor do que a expectativa da sociedade. Só que não importa, né, para o legislador oportunista se ele funciona, importa que pareça que ele funciona. Pois é, fica... Pois não, perdão interromper o senhor, eu estava falando que a consideração é extremamente interessante, porque a gente tem, às vezes, esse conflito, né, entre um interesse, às vezes, oportuno, ou de boa fé, ou então mal intencionado, do legislador, enquanto o judiciário atua ali na medida do possível. E acho que era isso que o senhor ia falar. Né? Interessantíssimo o seu ponto. Eu falei do legislador oportunista, mas pode ser um legislador que também ele crê no direito penal como instrumento de contenção da violência. Por quê? Porque ele não é um especialista na temática. E daí ele propõe leis achando que essas leis, de fato, vão conter a violência. Por exemplo, agora está a se falar muito na ideia de tornar o crime de corrupção passiva, por exemplo, que está lá no Código Penal, né, lá no artigo 317. Vamos pegar esse artigo 317 e transformá-lo em crime hediondo. E a população, claro, bate palma, achando, né,
de forma muito ingênua que isso vai resolver a situação. Apenas para dar um exemplo, um crime que é equiparado a hediondo, o tráfico de drogas. E é absolutamente rotineiro as condutas de tráfico de drogas, em qualquer cidade. E é um crime hediondo. E em razão disso diminuiu, por ser considerado hediondo houve uma diminuição? Será que transformar a corrupção em crime hediondo de fato diminui a incidência desse delito? Ou será que o que diminui mesmo é a diminuição da percepção da impunidade dos agentes? É um aumento, por exemplo, da fiscalização, um aumento no número de auditores. Auditores auditando outros auditores nessa cadeia sucessiva, né? E não uma simples solução que passa por uma modificação legislativa rigorista que agrada a população. A população acha que tem que ter muito rigor, só que a população não pensa nos termos pragmáticos de análise da efetividade da norma. E, de fato, não se verifica uma diminuição. Por quê? Não importa essa pena de 10, de 20 ou de 30 anos para o sujeito. Se ele tiver a percepção de impunidade, ele vai cometer o crime da mesma maneira. E essa é a grande questão, né? Essa sutileza que escapa aos olhos de grande parte da população e que muitas vezes o legislador utiliza oportunamente, ou às vezes utiliza também de forma ingênua, achando que vai dar solução ao problema. E aí, aproveitando o gancho, teve uma outra coisa que há pouquíssimo tempo ocorreu. Foi considerado hediondo o artigo 16 do Estatuto de Desarmamento. Isso é coisa de 3 semanas atrás, começo de novembro. O que aconteceu? Eles falaram o seguinte: a posse de arma de uso restrito agora também é crime hediondo. E arma de uso restrito que engloba um número muito grande, né, de armas de fogo, só que eles fizeram isso pensando no quê? Pensando, evidentemente, no caso dos fuzis que estão, né, de posse dos grandes traficantes e tal, nas favelas, nas comunidades de várias cidades do Brasil. Rio de Janeiro, para dar um grande exemplo, né, que eles passam e são filmados portando fuzis sem maiores problemas. Agora, veja só. Será que o traficante ele olhou o diário oficial e falou: vixe, agora isso é crime hediondo, e jogou o fuzil no primeiro bueiro que ele encontrou? É evidente que não. Então, essa ideia do direito penal simbólico é operar, né, com sentidos da norma, é a interpretação que a população dá para a norma, sendo que, na verdade, a norma não funciona. E isso não interessa, né, para o legislador, que está muito bem protegido, muito bem guarnecido. Não é ele a vítima rotineira dos crimes. E o que acontece? Quando você dá uma solução que é inefetiva, qual que é a grande questão? Você solucionar algo, você pensa, isso aqui está resolvido. E vira a cara e vai para um outro problema. Só que isso aqui não está, de fato, resolvido, né? Esse problema dos altos índices criminais, ele não vai ser simplesmente resolvido com o aumento, com o rigor exacerbado da pena. Precisa que, de fato, diminua a impunidade. Então, você deixa esse problema que está pretensamente resolvido sem olhar, né? Sem ter cuidado. Qual que é a possibilidade com isso? O problema cresce ainda mais. Então, veja só o risco de você criar uma norma mal feita, né? Você pode potencializar o problema já existente. Pois é, você acaba, se o senhor me permite, né, porque é uma consideração muito interessante que vocês aí têm diversos aspectos a serem levantados e considerarem também, contestarem até que ponto as medidas relativamente populistas trazem resultados para a vida real, até que ponto não é só mais uma forma de enxugar gelo. Perfeito. E agora a gente entra para um outro ponto dessa discussão, como resolver? Quais são as possíveis soluções e alternativas para a gente, de alguma forma, diminuir esse fenômeno? Tem uma frase de um autor chamado Mencken que ele fala o seguinte: para todo caso complexo existe uma solução simples, elegante e absolutamente equivocada. E é assim, não há solução simples, né? Grande parte aí dos juristas, eles enveredam para o caminho do direito penal e será possível que ninguém tenha capacidade de dar uma solução? Será que ninguém consegue? São todos inaptos na área? Não é essa a questão. A questão é que a solução ela conjuga várias medidas. E pouquíssimas dessas medidas passam pelo direito penal. Pouquíssimas delas. Enquanto tivermos, por exemplo, esse gap, esse abismo social gritante, não vai ter direito penal que dê jeito. Não adianta você pleitear pena de morte, prisão perpétua, que é um papo de maluco, porque nem é possível se falar nisso, né? A Constituição isso já veda, é cláusula pétrea. Pena de morte só em caso de guerra declarada. Prisão perpétua jamais. Então não vai modificar, não adianta ficar debatendo algo que não é passível de modificação. Não vão criar uma nova Constituição só para mudar isso. Então é perda de tempo debater nesses termos.
Mas outras medidas aí que poderiam conter, né, diminuir essa ideia do uso simbólico, desse uso pernicioso do direito penal. Conter a própria ideia do direito penal, usar o direito penal numa perspectiva mínima. Algo funciona quando está focado. Se você tenta usar determinada solução para todas as hipóteses, ele passa a ser disfuncional, ele passa a não dar conta. E basta ver aí a situação dos presídios brasileiros. E os governantes falando, cada vez mais estamos construindo mais presídios, batendo no peito, orgulhosos disso. Temos uma população carcerária que ultrapassou 600 mil pessoas e crescendo vertiginosamente. A pergunta é, vocês estão mais seguros por causa disso? Ou seja, se não está diminuindo a violência criminal, qual que é a solução? Será que a solução, de fato, é um incremento, né, da população carcerária? Porque existe muita gente cometendo crime. Então isso vai ser o quê? Uma perspectiva sem fim. Não vai dar conta jamais de construir presídios suficientes. Então me parece uma solução, de início, conter o direito penal para que ele funcione, de fato, nos casos mais graves do ponto de vista de ofensa bem jurídicos. Não dá para usar o direito penal para tudo e para toda e qualquer coisa. Um outro ponto, melhoria na qualidade da elaboração normativa. Existe no Brasil, isso ainda é muito pouco explorado, a ideia da legística, que é a análise da qualidade da elaboração das normas, da efetividade possível da elaboração das normas. Isso no Brasil é deixado em segundo plano. Não estão preocupados com a qualidade da norma, estão preocupados com o sucesso da norma. Isso é um grande perigo, né? E tentar, pouco a pouco, num processo paulatino, demonstrar à população que o direito penal ele não é a solução para os problemas de violência criminal. Passa pelo quê? Passa por uma diminuição, por exemplo, desse abismo social que eu falei. Passa por um incremento de oportunidades, né, para as pessoas. E aí são soluções difíceis. É muito mais fácil, como eu disse no começo, dar uma canetada e aumentar uma pena do que melhorar o nível educacional, por exemplo. E o nível educacional discrepante das pessoas, o sujeito ele não ter um nível mínimo para concorrer de forma equilibrada no mercado de trabalho, ele vai ficar fora do jogo. E sendo assim, há possibilidades que esse sujeito ele acabe entrando para a criminalidade. E qual que vai ser a solução? Reprimir, jogar ele na cadeia? Não, porque depois ele sai, vai ser egresso da prisão, não vai ter oportunidade novamente, o que vai acontecer? Muito provavelmente ele vai reincidir. E aí a gente entende a lógica desse alto patamar de reincidência na população criminal brasileira, né? Com certeza. E agora o senhor citou também a questão educacional, né? Porque talvez a relativização aí da política pública frente aos resultados esteja em uma busca educacional por solução. A pessoas novas que sejam capazes de dar as novas ideias, sejam aptas a contribuir nesse universo e dar soluções plausíveis, não simples, como o senhor colocou, não sim, são, sim. Exigem um certo nível de complexidade, mas que sejam habilitadas. E aí, considerando isso, gostaria de perguntar na posição do senhor, na sua visão, o panorama jurídico do país. O senhor poderia nos traçar uma visão do ensino jurídico no Brasil? Como que o senhor vê a questão educacional? Sim, temos aí 170 anos de ensino jurídico no Brasil. 1827, São Paulo e Olinda, as primeiras faculdades no Brasil, justamente no curso de Direito. As pessoas podem falar, é muito tempo, já temos quase 2 séculos. Talvez não. Por exemplo, na Espanha, lá, a Universidade de Salamanca, ela vai completar 800 anos em 2018. Então, quando Cabral chegou, aportou no Brasil, ela já tinha quase 300 anos de existência. Então, a gente tem aí um panorama universitário ainda recente, né, de cursos no Brasil, mas o que já dá para se depreender aí? Que há, e sobretudo, cada vez mais isso vem ganhando força, há uma tendência de uma formação extremamente tecnicista. Estão formando muitos operadores do direito e poucos juristas, né? E ainda bem que o nosso programa aí, pelo qual fui convidado, é o Virando Jurista, e não o Virando Operador do Direito. Precisamos de mais juristas e menos operador do direito. E qual que é a diferença? O operador do direito, ele aplica o direito. O jurista, ele pensa criticamente o direito. Ele oferece soluções, ele detecta problemas. Ele tem o quê? A aplicação da razão jurídica sobre a realidade. Daí, esse sujeito, ele é muito importante. Esse sujeito que vai conseguir dar uma guinada em problemas jurídicos ou extrajurídicos. E isso é muito deficitário em nosso ensino. O ensino está cada vez mais tecnicista, como eu disse. Está se ensinando muito o quê? O como e o quê. Então, ensino o que é determinada categoria jurídica e ensino como. Como, por exemplo, elaborar uma peça. É importante? É evidente que é. Mas e o porquê?
E o pensamento crítico por trás disso? E a visão sistêmica da coisa? Isso aí ainda é muito deficitário. Eu não diria nem ainda, eu digo cada vez mais, é uma tendência cada vez mais. E não foi à toa que eu elogiei a iniciativa de vocês, porque trabalho justamente com essa visão ampliada, sair da mesmice, né? Sair dos muros da universidade e fazer algo a mais, relacionando a universidade, a comunidade. Isso é muito importante. Agora, o senhor estava traçando aí um panorama com relação ao ensino jurídico e também o quanto esse déficit, esse problema da técnica tem aumentado. As pessoas não têm conseguido elaborar um pensamento crítico. Em específico, o senhor poderia nos apresentar um déficit que o direito penal tem frente às ciências criminais, que tem uma abrangência muito maior do que só a técnica ali posta? Eu sinto um déficit muito grande, especificamente no direito penal, em algumas questões. Os advogados, os operadores do direito, juízes, promotores, etc., etc., me parece que há uma carência aí de uma fundamentação melhor, um conhecimento mais profundo do direito constitucional, um conhecimento mais profundo da criminologia. Não dá para se falar em pleno século XXI de um direito penal dogmático afastado da criminologia. Um conhecimento muito maior de política criminal não dá em pleno século XXI para ter uma universidade, um curso de direito que não trabalha a fundo a ideia de ciência política. Toda decisão, no fim das contas, jurídica, ela tem um conteúdo político, e isso é decisivo, isso é importante. Há que se compreender esse todo, né? O jurista ele não pode ficar preso num grau de especialidade muito grande e falar, eu consigo fazer uma coisa muito bem, sou especialista numa coisa muito específica. E daí ele não consegue amarrar, não consegue concatenar toda a ideia. E o que falta também no direito penal que eu sinto já na prática, né? Já na atuação, saindo já da faculdade? Falta muito a ideia da retórica. A capacidade de expressar, a boa escrita também é muito deficitária, muito deficitária. E falta também a ideia de argumentação, extremamente deficitária, infelizmente. A capacidade de construir ideias, a capacidade de convencimento, ela é muito deficitária e parece que os cursos de direito como um todo não têm uma preocupação suficiente quanto a isso. Isso vai reverberar lá na frente na atuação desse profissional nos tribunais. Pois é, e é isso que eu ia já colocar aqui em ponto para a gente discutir. Na visão do senhor, nós que estamos nos tornando juristas, entrando no universo jurídico, tentando criar um pensamento crítico, o que falta? Quais as principais características que falta para que uma pessoa tenha uma visão mais ampla do direito e que é colocado em segundo plano, é deixado para depois nas universidades, pelas instituições? O que falta? Quais as qualidades que um estudante, um ser humano deve ter para que ele se aprofunde no estudo da justiça? A minha visão do jurista, ela funciona mais ou menos assim. Dá a receita do jurista na minha concepção aqui. O sujeito tem que ter brio. Se ele está cursando o direito, ele tem que entender que o direito é instrumento, para alguns o direito é linguagem, mas ele é voltado para a consecução da justiça, por mais utópico e por mais complexo que seja esse conceito de justiça. Ele tem que ter brio, ele não pode ficar tranquilo vendo uma injustiça, qualquer uma que seja. E tem que dominar a técnica, porque um sujeito com brio sem técnica, ele não consegue atuar, ele não consegue agir. Falta o como. Eu não falei naquela hora que o como não era importante, eu falei que o como ele não basta. Então você tem que dominar a técnica. E mais do que isso, você tem que saber externalizar essa técnica que você domina. E aí, novamente, é extremamente importante falar bem, é extremamente importante escrever bem. A sua capacidade de convencimento depende, a depender do caso em que você está atuando, desses dois instrumentos, a sua escrita e a sua fala. Então eles têm que estar muito bem afiados, né, aguçados. Senão o sujeito ele tem um domínio técnico que ele conhece, mas ele não consegue externalizar. E aí tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Wittgenstein, que ele fala o seguinte, parafraseando, tem um contexto muito mais amplo da frase dele, né? Os limites da linguagem são os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então essa capacidade de externalizar, ela é muito importante, é muito deficitária. E não basta saber escrever bem ou falar bem se você não tem o domínio também da arte. Eu chamo mais de arte do que de ciência, da arte argumentativa. A capacidade de convencimento é decisiva dentro da atuação profissional. Então, muitas vezes, para você resolver aquela injustiça que te deixou absolutamente irresignado, você vai ter que dominar todo esse instrumental. Vai ter que saber o que fazer e vai ter que, além de saber o que fazer processualmente, dominar todas essas técnicas para chegar no final e tentar reparar essa injustiça que você viu.
Muito bem, tenho certeza que essas colocações não só implementaram aí uma noção jurídica do direito penal, como do direito em si, o que se espera de um jurista, e saibam que o Virando Jurista concorda plenamente com as colocações aqui postas. Então você, tendo mais curiosidade, procure saber, é o advogado, é o doutor Rodrigo Fuziger, e aqui tem um livro, Direito Penal Simbólico, você encontra aí nas livrarias. Para mais informações, vocês têm aqui nos comentários do vídeo, na descrição. Gostaria mais uma vez de agradecer muito obrigado. Imensamente a participação do senhor. A gente que agradece, é sempre uma honra receber pessoas que são jovens, são exemplos para a gente e que também são tão bem instruídas e que têm uma visão tão clara do universo jurídico. Bom, a nossa apresentação, a nossa edição do programa Virando Jurista em parceria com o Clique Jurídico fica por aqui e até a próxima.